Boa tarde, igreja. Amém? Graças e paz a todos. Para quem não me conhece, sou o pastor Pablo, ali da igreja Casa Peniel. Estou muito feliz e honrado de estar aqui nessa tarde, já quase noite, né? Muito grato pela vida do pastor Cássio. Deus tem nos apresentado os amigos dele aqui na cidade e tem gerado uma amizade em nosso coração. E eu sou muito feliz de poder estar aqui e poder ministrar a palavra a todos vocês. Também gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo em Juízes. Tem um tecladista aqui para me ajudar, me ajudar a ministrar. Juízes 14. Amém? A partir do versículo 1. Amém? Todos acharam? Diz assim: Sansão desceu a Tímina e viu ali uma mulher do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse ao seu pai e à sua mãe: Vi uma mulher filisteia em Tímina. Consiga-me essa mulher para ser minha esposa. Seu pai e sua mãe lhe perguntaram: Será que não há mulher entre os parentes ou entre todo o seu povo? Você tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir esposa? Sansão, porém, disse ao pai: Consiga para mim, é ela que me agrada. Seus pais não sabiam que isso vinha do Senhor, que buscava ocasião contra os filisteus, pois naquela época eles dominavam Israel. Sansão foi para Tímina com seu pai e sua mãe. Quando se aproximavam das vinhas de Tímina, de repente um leão forte veio rugindo na direção dele. O Espírito do Senhor apossou-se de Sansão, e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito, mas não contou nem ao pai nem à mãe o que fizera. Então foi conversar com a mulher de quem gostava. Amém? Agora vamos lá para o capítulo 16, um pouquinho mais na frente, capítulo 16, a partir do versículo 18. Juízes 16, 18 agora. Diz assim: Quando Dalila viu que Sansão tinha contado todo o segredo, enviou essa mensagem aos líderes dos filisteus: Subam mais esta vez, pois ele me contou todo o segredo. Os líderes filisteus voltaram e a ela, levando a prata, fazendo-o dormir em seu colo, ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele, e assim começou a subjugá-lo, e a sua força o deixou. Então ela chamou: Sansão, os filisteus estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: Sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Talvez um dos versículos mais tristes da Bíblia é esse. Sansão não sabia, porém, que o Espírito do Senhor o havia deixado. Amém? Aí onde você está, curve sua cabeça por uns minutos, feche seus olhos. Vamos falar mais uma vez com o Senhor. Pai, nós queremos te agradecer por estarmos aqui na tua casa. Muito obrigado, Senhor, por cada homem aqui neste lugar. Nós queremos que o Senhor tenha uma palavra, Deus, ao coração de cada um aqui. Então, fala conosco, que o Senhor possa falar, Deus, com cada um aqui de uma maneira individual, particular, que ninguém venha sair daqui da mesma forma, Senhor, mas que isso venha ser um divisor de água, Pai, na vida de cada homem aqui neste lugar. Toma esse congresso por inteiro, Senhor, nós colocamos nas tuas mãos. O Senhor é bem-vindo aqui, o Senhor tem liberdade aqui neste lugar. Faz o teu querer, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Eu não me apresentei direito, mas eu sou casado há 16 anos. Não parece, mas eu tenho 16 anos de casado, tenho 3 filhos. O mais velho está ali, o Caleb, de 13 anos. Tenho o Azaf, de 8.
E a minha caçula, ela tem 4 anos. E pastoreio a igreja Casa Peniel já há 1 ano e meio. Uma igreja nova, mas Deus tem feito milagres ali. E eu fico muito feliz em ver tudo que Deus tem feito aqui neste lugar e poder ver homens, essa reunião de homens aqui, com tantos homens, para ouvir a palavra do Senhor. É incrível poder ver tudo isso. E eu creio que Deus tem algo a falar aos nossos corações aqui. Amém? Queria começar te fazendo uma pergunta. Quais são as vozes que você tem ouvido? Quais são as vozes que você ouve? Nós, como homens, nós temos que saber discernir muito bem quais são as vozes que a gente ouve, quais são as vozes que podem dar um destino, qual é a voz que você ouve. E quando se fala de homem, existe uma diferença entre homem e macho. Porque muitas vezes se criou um estereótipo de macho. Macho é aquele cara que tem que ser grosso, que ele tem que ter uma barba, ele tem que falar. Mas a Bíblia fala para nós sermos homens. E por isso quando você olha para Jesus, você vê Jesus um exemplo de homem, de hombridade. Quando Jesus falava com as prostitutas, ele chamava elas de filha. Mas quando ele chegava no templo que tinha os cambistas, ele metia o pé, derrubava as mesas. Esse era o Jesus que a gente serve. Um exemplo de hombridade. Mas na minha opinião, o cara que teve a maior oportunidade para ser o cara era Sansão. Ele teve a oportunidade de ser alguém extraordinário, um cara fora de série. Talvez ele jogou fora a maior oportunidade que ele já teve. Porque Sansão não era igual a nós. Sansão não era um cara normal. Ele era um cara forte. Um cara cheio de bíceps, tríceps. O máximo que a gente tem é pânceps. O máximo. Mas ele era um cara forte. Ele era diferenciado. Começando pelo seu nascimento. Ele nasceu na época dos juízes. Deus ele escolheu. Deus ele queria que o governo que dominasse Israel fosse a teocracia, que Deus fosse o rei de Israel. Então por um tempo, depois da morte de Josué, Deus levantou juízes para julgar a causa da nação, para julgar as causas de direito, para montar um exército. E aí nesse momento Deus ele levanta vários juízes, e você conhece todos eles: Débora, Baraque, Jefté, Gideão, Sansão. E aí quando vai nascer Sansão, a Bíblia vai dizer que a mãe dele era estéril. Sansão ele é o fruto de um milagre. Já começa por aí. Ele tinha pais de oração. O pai e a mãe dele oraram por ele, para que ele nascesse. Você teve pai e mãe de oração? Talvez muitos aqui tiveram. Talvez você nasceu num lar evangélico. Eu não tive esse privilégio de ter pai e mãe de oração. Quem evangelizou meu pai para ele aceitar Jesus foi eu. E graças a Deus hoje meu pai é presbítero na Assembleia de Deus. Porém, Sansão teve pai e mãe de oração. E você pode falar assim: ah, pastor, eu nunca tive isso. Meu pai e minha mãe. Só que mais importante do que quem foram seus pais é quem são ou quem é o pai dos seus filhos. Quem você é? Você acha que Deus ele comete erros? A Bíblia diz que antes de você nascer, todos os seus dias estavam escritos no livro de Deus. Então Deus ele tem um propósito na sua vida. Sansão ele tinha pai e mãe de oração. O nome dele significa, Sansão significa pequeno sol, ou seja, ele nasceu para brilhar. Ele era para ser um cara extraordinário, e ele foi até certo ponto. Pai e mãe de oração, filho de um milagre. A mãe dele era estéril, ela engravida. E o que acontece? Um anjo vai lá na casa de Sansão e vai avisar que Sansão vai nascer. Foi um anjo lá na sua casa avisar para sua mãe que você ia nascer? Não. Sansão teve esse privilégio. Talvez o máximo
você teve quando sua mãe descobriu que estava grávida. Ela falou: meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Porém, Sansão, um anjo vai até ele. Ele aparece para a mãe de Sansão e ele fala: ó, vai nascer um menino assim, assim. O menino vai ser forte. Não se assuste se ele estiver brincando de bola, ele chutar uma bola e ninguém nunca mais achar essa bola. Não se assuste se ele for dar um abraço no amigo e ele quebrar todas as costelas desse amigo. Ele vai ser forte. Só que ele apareceu para quem? Para a mãe de Sansão, a esposa de Manoá. E aí o anjo vai embora e ela chega para o marido e fala: ó, um anjo veio aqui e falou isso. E o sonho de todo homem naquela época era que um anjo aparecesse para ele, igual os patriarcas. O sonho dele era que um anjo aparecesse. Então ele ora o Senhor e fala: Senhor, manda esse anjo de novo aqui. E aí ele ora e no outro dia o anjo vem de novo. E ele aparece para quem? Para a mulher de Manoá novamente. Deus tem um negócio com as mulheres. Você já viu que Deus tem um negócio com as mulheres? Elas não estão aqui hoje não. Mas já viu quando a mulher fala assim: ó, ei, isso daí vai dar errado. Aí você vai lá teimoso, faz, e o que acontece? Dá tudo errado. Não quer ouvir o Espírito Santo? Ouve. Aí ele aparece para as mulheres. A Bíblia diz que o ministério de Jesus era sustentado por quem? Pelas mulheres. Quando Jesus é crucificado, quem estava aos pés da cruz? As mulheres. Quando ele ressuscita, quem é primeiro que aparece? As mulheres. Até porque a notícia tinha que espalhar mais rápido. Por isso, né? Aí as mulheres. Então as mulheres, porém, ela falou assim para o anjo: ó, você fica aqui, você não avua não, que eu vou chamar meu marido ali, pá. Aí ela vai chamar o marido. O que Manoá faz? Ele vai preparar um cabrito, ele vai assar um cabrito, preparar um pão. É homem ou não é? Deus está querendo falar com ele e está pensando em churrasco. Está igual nós hoje aqui. Deus está querendo falar e você está... Aí ele prepara um cabrito, ele leva lá para o anjo. Aí o anjo pega o cajado assim, toca fogo. Fala: não vim comer não, amiga, eu vim trazer um recado. E ele fala assim: mas como é que eu devo criar? A pergunta de Manoel é muito interessante. Ele fala assim: como que eu devo criar um menino? Sim, foi Deus que me deu, mas e aí? Como eu devo criar? Porque muitas vezes Deus ele te dá algo e você nunca perguntou para Deus: Senhor, como que eu devo fazer? Qual é a tua vontade? E Manoel pergunta: como eu devo fazer? Aí o anjo fala: ó, ele vai ser forte, ele vai ser isso e isso, mas tem uma coisa: ele vai ser nazireu. Ele vai ser nazireu. Pastor, o que é nazireu? É quem tem o nariz grande? Não. Não é não. É quem nasceu em Nazaré. Claro que não. Nazireu, lá em Números capítulo 6, fala que o nazireu é alguém que é separado para uso exclusivo de Deus. Ele falou assim: ó, o menino vai ser nazireu. Ou seja, o nazireu ele tinha algumas coisas que ele não podia fazer. E talvez as 3 principais são: ele não podia nada da uva. Não é que ele não podia vinho, ele não podia nada que viesse da uva. Ele não poderia tocar em animal morto. E ele não poderia raspar a cabeça. Era basicamente isso. Ou seja, Deus está dizendo para Sansão: para você fazer coisas que ninguém faz, você vai ter que se abster de coisas que todo mundo faz. Você entendeu? Para você fazer aquilo que ninguém faz, você tem que se abster de coisas que todo mundo está fazendo. Ah, mas todo mundo faz. Ah, mas está todo mundo fazendo. Ah, mas todo mundo está lá. Deixa eu falar uma frase da sua mãe: você não é todo mundo. Deus está dizendo assim: ó, você quer viver algo, você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Imagina, só que isso era algo para o povo de Israel, era algo naquela época, o voto do nazireado. Não é para nós hoje. Imagina nós hoje ter que fazer o voto de nazireu. Você já é feio de cabelo curto
Imagina com cabelo grande, ia ficar um negócio. Imagina, e os carecas? Tava tudo sem salvação, os carecas. Tem uns irmãos ali passando a mão na cabeça. Ó. Isso era para aquela época. Aí, Manoá vira pro anjo e fala assim, ó. Não, mas qual é o seu nome? Aí o anjo fala assim, por que você pergunta o meu nome? Visto que é maravilhoso. Sabe quem é que Isaías fala que é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz? Na teologia a gente chama de teofania, é uma aparição de Jesus no Antigo Testamento. Você acredita, Jesus está na casa de Manoá, lá no livro de Juízes, no Antigo Testamento. Jesus está na casa dele. Então imagina, olha como é que foi para Sansão nascer. Olha o destino que ele está tendo aí, ó, que Deus está querendo dar para ele. Olha a voz de Deus dando uma direção, um propósito, um destino para Sansão. Olha a voz de Deus aí, ó, você vai ser forte, você vai ser grande, você vai ser juiz. Sansão nasceu com uma expectativa enorme para ser um grande homem. Só que aí a Bíblia vai dizer que Sansão ele começa a cometer erros. Sansão começa a falhar, começa a cometer vários erros. No texto que a gente leu aí, no capítulo 14, versículo 1, vai dizer assim, ó. E desceu Sansão às vinhas. Ele pode alguma coisa da uva? Não pode. O que ele faz na vinha? Se ele não pode nada da uva, o que ele faz ali? Ah, eu estou sentindo o cheiro. Ele não pode nada da uva. E ele desceu às vinhas. Sabe qual é o erro de Sansão? Ele não ouviu a voz de Deus. Sansão não ouviu a voz de Deus. Sansão ele está onde? Nos lugares errados. Quando você não ouve a voz de Deus, você vai acabar andando por lugares errados. Quando você não ouve, você vai frequentar lugares errados, lugares que você não deve. Os lugares que você frequenta revelam o que você procura. E lugares virtuais também. Qual é os sites que você acessa? Por onde é que você anda? Quais os lugares que você tem andado? A Bíblia vai falar sobre Davi. Parênteses. Davi, a Bíblia diz, era tempo dos reis irem à guerra. E Davi está onde? Em casa. Era para ele estar em casa? Não era. Ele está no lugar errado. Por mais que seja em casa, ele está no lugar errado. Era para ele estar na guerra. Aí ele está em casa, ele decide dar uma volta. Aí ele está andando. Aí ele vê uma mulher tomando banho. Davi está andando e ele vê uma mulher tomando banho. A Beth. Aí ele vai lá, o que acontece? Davi está no lugar errado, vendo coisas erradas. Não quer cair não. Como que não cai? Aí ele vai lá e comete o que? Adultério. Davi no lugar errado. O mesmo exemplo a Bíblia vai falar sobre José. José, a Bíblia diz que é a mulher do Boitifar. A mulher do Boitifar, todos os dias tentava ele. Todos os dias. E ele não caiu. Um dia ela prendeu ele lá no quarto, ele fugiu. Sabe por que ele não caiu? Porque a Bíblia diz assim, ó, que ele ia até ela, cumprindo as obrigações da casa. Ele estava trabalhando. Davi estava ocioso, caiu. José estava trabalhando, por isso ele não caiu. Tem uma frase que minha avó dizia para mim, era: mente vazia, oficina do diabo. Vai ocupar sua mente, meu. Sai desse celular, sai desse Instagram, desse TikTok. Vai encher sua mente de Deus, vai trabalhar na obra do Senhor. Tem tanta coisa para fazer aqui, não, pastor? Para você servir aqui, ser um voluntário. Olha, mídia, tem uma série de
ministérios para você servir. E você está aí com a sua mente vazia. Ei, Sansão, o que você faz aí? O que você faz na vinha? Não pode. Você está no lugar errado. O diabo, ele sabe a sua fraqueza, meu. Sansão não podia nada da uva, onde é que ele está? Na vinha. Era a fraqueza dele. O diabo sabe a sua fraqueza. O diabo sabe como é que ele... Aí vem uma enviada do diabo no seu WhatsApp e fala: oi, lindo. Você está tão lindo. Meu irmão, você não está vendo que o diabo está mentindo para você. Nem sua mãe te acha bonito mais, imagina. Ela fala: oi, lindo, você acha mesmo. Aí você vai e cai, né? Você acha que isso é lindo mesmo, hein? Sansão não ouviu a voz de Deus. Ele está nos lugares errados. E além dele estar nos lugares errados, a Bíblia vai falar assim, que a vinha era de quem? Dos filisteus. Ele está numa vinha, ele não pode estar na vinha. E o pior, a vinha é dos inimigos, é dos filisteus. Ele está no lugar errado, com pessoas erradas. Os filisteus são amigos ou inimigos? Inimigos. Mas ele queria que fosse como um amigo. A Bíblia diz que ele dá uma festa. Ele falou assim: eu não vou fazer uma festa paia, eu vou fazer uma festa bacana. Ele faz uma festa igual os jovens da época. Ele está achando que é o amigo dele. Na verdade são inimigos. Ele está ali no meio dos filisteus. Para falar a verdade, Sansão, ele não tinha amigos. Sansão não ouviu a voz de nenhum amigo, porque ele não tinha. Procura na Bíblia aí algum amigo de Sansão, alguém com quem ele conversasse. Sansão não tem amigos. É errado ter amigos? Claro que não. Mas os seus amigos, eles te levam para perto ou para longe de Deus? Esse pessoal que você anda está te impulsionando para perto de Deus ou está te levando para longe dele? Para onde teus amigos têm te levado? Quem é as pessoas com quem você anda? Eu ia pegar mais leve, né? Mas só que como só tem homens aqui, aí nós temos que engrossar o caldo. Quem são seus amigos? A Bíblia diz assim, ó, é melhor ser dois do que ser um só. Porque se um cair, o outro vem, pisa no pescoço e fala: morre, é isso? Porque se um cair, o outro ajuda a levantar. É melhor ser dois, mas e aí? Quais são as alianças que você está fazendo? As alianças que você faz revela aonde você vai chegar, qual o destino que você vai ter. As alianças que você faz revela o seu destino. Quem é o teu amigo? Quem é o cara que chega para você e fala assim, ó, você está errado, cara? Quem é que bota o dedo na sua cara e fala assim, ó, você está errado desse caminho e você vai morrer? Quem é que fala? Você tem alguém? Ou será que você vive a vida do jeito que você quer? Não tem ninguém? Não tem ninguém para apontar o dedo na sua cara? Quem é que você ouve? Quais são os amigos? Quais são as pessoas que você tem dado ouvido? Quais são as vozes que você tem ouvido? Sansão não tinha amigo. Sansão, ele achava que ele era suficiente. Para você ver, Sansão, ele precisava montar um exército. Era essa uma das funções do juiz, era montar exército. Sansão nunca montou um exército, porque ele sozinho era o exército. Quem é a pessoa que discorda de você, que chega e fala para você, não, tá errado, não é assim? Você tem essa pessoa? Porque, meu irmão, porque se você vive só de elogios, o seu destino é o fracasso. Se você vive só de elogios, seu destino é o fracasso, porque são os confrontos que nos amadurecem. A Bíblia diz que um amigo afia outro amigo, como um ferro afia outro ferro. Ninguém faz nada sozinho. Você precisa de alguém. Sansão não ouviu a voz de nenhum amigo.
E o pior, ele não ouve a voz dos pais. A outra voz que ele não ouve, a dos pais. A Bíblia vai dizer que ele está lá no meio dos filisteus, ele vai para lá, e quando ele vai lá, ele conhece uma mulher. E a Bíblia diz que ele viu ela, e ele fala assim, ó, só ela me agrada aos olhos. Sansão tinha que ouvir, mas o negócio dele é a visão, é olhar. O negócio dele é ver. Ele vai lá e ele olha uma mulher e se agrada dela. E aí ele vem para falar para os pais dele. E os pais dele vão falar assim, Sansão, será que não tem nenhuma mulher aqui em Israel para que você tenha que ir procurar uma lá nos filisteus? Não tem nenhuma mulher aqui, será? Eu imagino o pai de Sansão brigando com ele. Sansão ficava lá, aí a mãe fica aqui e o pai fica aqui, ó. Sansão, não faz isso. Mas não zanga não, Sansão, é só o conselho. O cara forte. Os pais dão conselhos para ele. E ele não ouve os pais. E você acha que Sansão caiu só porque rasparam a cabeça dele? Não, ele foi cometendo erros. A queda é um processo. Ele foi pecando, ele foi caindo, ele foi falhando. O apóstolo Paulo vai repetir um texto lá do Decálogo. Ele vai falar assim, ó: quem honra os pais vive bem e vive muito. Quem não honra os pais morre. Quem honra pai vive bem. Quem não honra pai e mãe morre. E honrar pai e mãe não é pegar eles, botar dentro da sua casa, não é isso. É você obedecer os princípios que ele te ensinou. Ouvir a voz dos seus pais, o conselho da sua mãe. Sansão não ouve a voz de ninguém. Ele não ouve amigos, ele não ouve Deus, ele não ouve os pais. É um processo. Sansão não obedece os pais. E aí a Bíblia vai dizer que ele vai a primeira vez lá onde os filisteus, ele vê uma mulher. Aí ele volta e na segunda vez ele leva os pais para poder pagar o dote. Na segunda vez, quando ele está indo no meio do caminho, sai para diante dele o quê? Um leão. Sai diante dele um leão. E a Bíblia diz assim, que o Espírito do Senhor apossou-se de Sansão. Não é o Espírito Santo falou com ele, o Espírito Santo encheu Sansão. E ele foi lá e rasgou o leão, como quem rasga um cabrito. Só tem dois tipos de pessoa que crê na palavra de Deus, é crente e doido. Sansão rasga um leão, como quem rasga um cabrito. Quem rasga cabrito? Quem aqui já rasgou um cabrito? Alguém um dia falou assim, assado. Não, não é assado não. No dia que você for no zoológico, você chega bem pertinho do leão assim. Oi. No dia que você for no zoológico, você chega perto de um leão, chega bem pertinho dele assim. Imagina você rasgando ele. Imagina. Sansão rasga um leão, como quem rasga um cabrito. Rasga um leão, rasga um cabrito, rasga um leão. Então. Aí a Bíblia vai dizer que ele vai, mata o leão no caminho. E na terceira vez que ele está indo para acertar as coisas do casamento, quando ele está indo, a Bíblia vai dizer assim, ó: e saindo Sansão do caminho. Sansão saiu do caminho. Olha o outro erro do Sansão aí. Sansão está para onde agora? Saindo do caminho. Tem muitas coisas que nos chamam para fora do caminho. Sabe por que Sansão saiu do caminho? Sansão saiu do caminho para ver o leão morto.
Sansão saiu do caminho para ver o leão morto. Tem a ver novamente com o quê? Com ver. Ele foi ver o leão morto. Sempre tem algo fora do caminho nos chamando para sair do caminho. Sempre vai ter algo lá do lado de fora que chamando você. São as distrações que o diabo coloca para destruir sua casa, sua família, seu casamento, sua vida com Deus. Sansão sai do caminho para ver um leão morto. E como que a gente gosta do proibido? Sansão sabia, Sansão não pode o quê? Nada da uva e não pode tocar em nada morto. Aí ele sai do caminho para quê? Para ver o leão morto. Ele pode tocar? Não pode. E aí ele sai do caminho. A gente gosta do proibido. Você não precisa ensinar uma criança a desobedecer. Já vem com ela, é o kit Adão. Ela já vem com... Você fala para uma criança assim, ó, tá vendo esse celular aqui, ó? Vou botar bem aqui, ó. Não mexe. Como é que ela fica? Quem é pai sabe. Fica assim. Que ela quer mexer, ela é o proibido. Parece que o proibido... Deus falou para Adão e Eva assim, ó. Adão e Eva. E não pode ser o contrário, é Adão e Eva. Ele falou assim, Adão e Eva. Papai está dando milhões de árvores. Trilhões de frutos. Vocês podem comer, tem milhares. Pode escolher qualquer um. Só tem uma que não pode. Uma. O que acontece? Eles vão justamente na que não. E aí, posso falar que as mulheres não estão aqui. A mulher é a única pessoa que falaria com a serpente. Porque o homem, na hora que a serpente falasse assim, ó, pastor Pablo, eu só ia escutar o pastor. No Pablo eu já estava bem longe, porque quem fala com a serpente, meu? Aí ela está lá falando com a serpente. Mas uma coisa que eu aprendo: Eva está no jardim falando com a serpente. Cadê Adão? Cadê o homem? Tem alguém falando com a sua mulher e Adão está calado. Ela leva o fruto para ele, ele come e ele está em silêncio. Deus vem, ele se esconde e Adão continua escondido, em silêncio. A falha de Adão foi negar para sua esposa palavras. Aí ela encontrou alguém, conversando com ela. Falou, amiga, come maçã que emagrece. Aí ela foi. Só que nós como homens devemos proteger, blindar a nossa casa. Proteger a sua esposa. Sabe qual é a função do homem no casamento? Morrer. A Bíblia fala assim, ó. Maridos, amem as vossas esposas como Cristo amou a igreja. Como é que Cristo amou a igreja? Morrendo por ela. A nossa função é o quê? Morrer no casamento. Sansão saiu do caminho para ver aquilo que ele não podia. Ele tocou no proibido. Agora imagina, Sansão, ele vai ver, tem um leão morto. Ele saiu para ver. Aí ele chega no leão morto. O que tem no leão morto? Um favo de mel. Olha como é que o diabo é. Tem o que no leão morto? Um favo de mel. Sansão, eu imagino assim, Sansão indo lá até o favo. O Espírito Santo falando assim, ó, Sansão, não vai. Ah, mas eu quero mel. Mel é tão bom, mel é doce. O pecado é assim também, né? O pecado, ele parece doce no início. O pecado é ruim ou é bom? Pecar é bom demais. O problema é o salário dele. O problema são as consequências do pecado. Você já viu como é que pecar é bom? Pecar é bom demais. Você já falou mal de alguém? Você já falou mal de alguém? Parece que você se sente até mais aliviado. Você viu fulano de tal? Parece que é bom. Não é querendo falar nada não, mas é assim que a gente
O pecado parece bom. O problema é a consequência dele. Deus, ele apaga pecados. Ele não apaga consequências. Tudo que o homem plantar por certo, ele colherá. Infelizmente. Então o que nós temos que fazer? Fugir, meu irmão. Fugir. Não coloque um câncer na sua família. Não deixe que o adultério, não deixe que a pornografia, não deixe que essas coisas entrem e destrua sua família, sua casa, seu casamento. Você, como homem de Deus, você tem que saber qual é a voz que você ouve. Aí Sansão, ele volta e aí ele pega no mel. Ele pega no mel, ele come o mel e ainda leva para quem? Para o pai e para a mãe. Porque todas as vezes que você peca, não tem a ver só com você. Na Bíblia, todas as vezes que os homens pecaram, os filhos morrem. Adão e Eva pecou, quem morreu? Abel. Sansão peca, quem morre é Jonatas. Davi peca, quem morre é o filho dele. Não existe neutralidade no pecado. Ele dá para os pais. E o que eu entendo aqui é o seguinte: pare de voltar aos lugares que o Espírito Santo te ajudou a vencer. Quem foi que matou o leão? O Espírito Santo encheu Sansão e ele foi lá e o que? Matou o leão. O Espírito Santo ajudou ele a vencer aquele leão. Então pare de voltar aos lugares que o Espírito Santo te ajudou a vencer. Pare de voltar lá. Pare de voltar, meu irmão. Sai desse site, sai desse Instagram. Bloqueia. A fulana, bloqueia. Pare de voltar aos lugares que o Espírito Santo já te ajudou a vencer. Sansão toca no leão morto. A Bíblia diz lá em Números que se o nazireu ele quebrasse o voto, ele teria que ir lá no sacerdote, se apresentar ao sacerdote. E aí o sacerdote iria raspar sua cabeça. E ele ia começar o voto do zero. Sansão faz isso. Ele prefere manter as aparências. Ele finge que está tudo bem. Que é muito mais fácil eu parecer crente, eu chegar aqui na igreja, aí eu levanto a mão aqui. Todo mundo olha assim, rapaz. Mas como é que está de fato nossa vida com Deus? É muito mais fácil você encenar do que você ser de fato. Aí ele vai tomando atitudes erradas, vai tomando decisões erradas, vai fazendo escolhas erradas. Ele se casa com essa mulher. Ele casa com a mulher filisteia. Só que um tempo depois, o pai dela pega ela e dá ela para outro homem. Sansão, ele fica doido. Sansão, a Bíblia diz que ele pega 300 raposas. Ele pega quantas raposas? 300. Você já pegou uma raposa? Imagina como é que ele fez. Ele pega uma raposa, pega a outra, amarra as duas aqui. Como é que pega o resto? A Bíblia diz que ele pega 300 raposas e ele solta na plantação dos filisteus. Ateia fogo e solta na plantação. Ele fica... A Bíblia diz que depois de um tempo, eles pegam essa mulher, eles matam ela. Eles matam a mulher que ele ama. A Bíblia diz que ele fica doido, ele vai na cidade, ele arranca os portões, não é de uma casa, ele arranca os portões da cidade. Ele anda 65 quilômetros, sobe numa montanha e joga os portões lá de cima da montanha. Imagina como é que era a força desse homem. Algo sobre-humano. A Bíblia diz que depois disso ele vem 1000 homens, ele mata 1000 homens. 1000 homens são a queixada de um jumento. Não é 1000 homens na fila assim, um de cada vez. Primeiro esse, não, é 1000 homens. Ele mata 1000 homens. Depois de um tempo ele fica ruim. A Bíblia diz que ele vai procurar prostitutas para se deitar com elas. Ele vai para um prostíbulo e se deita com prostitutas. A força dele era a sua fraqueza. Sabe por quê? Porque ele achava que era ele que fazia alguma coisa.
A Bíblia em nenhum momento fala assim, ó, e Sansão foi lá e fez isso. Sansão foi, não. A Bíblia fala assim, ó, e o Espírito Santo vinha, enchia Sansão, e Sansão ia lá e fazia. Depois o Espírito Santo vinha e fazia. Sansão peca, Deus enche. Sansão peca, Deus enche. Sansão peca e Deus, até quando? Às vezes a gente não entende. Por isso que você vê muitas vezes pessoas ali erradas, em pecados, e Deus ainda usa. Isso é a graça de Deus, é a longanimidade de Deus. Mas a longanimidade não quer dizer que é anular o juízo. Um dia a conta chega. Infelizmente. E aí Sansão foi brincando. Ele foi errando. Ele foi tomando decisões erradas. No caminho, na sua caminhada com Deus, ele foi tomando escolhas erradas. E aí isso serve de alerta para nós. Como nós temos andado, você como um homem de Deus, como tem sido as suas escolhas, quais são as decisões, aonde você vai chegar em Deus, será que você vai cumprir? Você vai chegar no destino que Deus tem para você? A gente fala assim, quem tem promessas de Deus não morre. Morre sim. Tem isso na Bíblia. Pelo contrário, lá em Hebreus fala que muitos morreram sem alcançar a promessa. Porque o que vai fazer eu alcançar a promessa é a minha obediência à voz de Deus. A viver aquilo que Ele tem para mim é a minha obediência a Ele. Sansão foi errando e a Bíblia diz que depois de um tempo ele casa-se com Dalila. Ele não quer viver naquela vida de prostituição. Ele quer fazer as coisas certas, mas ele só escolhe pessoas erradas. Ele casa-se com quem? Dalila. Uma mulher persuasiva, inteligentíssima. E aí ele se casa com ela e o casamento deles é maravilhoso. Ele mente para ela mente para ele, ele mente para ela. E aí ele está ali nesse casamento. E aí um dia, no colo, ela vai falando com ele, falando que ele não ama, porque ele não revela o segredo. E aí um dia no colo dela, ele vai lá e revela o segredo de Deus para a vida dele. Não revele aquilo que Deus tem para você. Saiba com quem são as pessoas que você conversa. No colo de Dalila ele vai lá e revela o segredo. E aí a gente leu ali, não sei se você percebeu, mas aí quem foi que cortou o cabelo de Sansão? Quem foi? Alguém sabe? Foi Dalila. Está escrito ali, um homem veio, ela chamou um homem e raspou o cabelo dele. Até porque era um instrumento rústico. Aí o homem vem e raspa o cabelo de Sansão. Como é que não acorda? Raspando o cabelo. Como é que ele não acordou? É porque aquele Sansão que só sentiu o cheiro das uvas, agora provavelmente ele está o quê? Bêbado, está embriagado. Aquele cara que brincava ali de ficar nas vinhas, sentiu o cheiro da uva, agora ele está bêbado. Começou brincando. Meu irmão, o apóstolo Paulo fala assim, não é para você brincar, não é para você resistir. O apóstolo Paulo fala assim, ó, foge. Com o pecado você foge, meu. O diabo você enfrenta, agora o pecado, a tentação, foge dele. Ele foi brincando e aí ele revela o seu segredo. A queda é um processo, meu irmão. Ele foi brincando. Nós estamos sempre num processo. Ou você está se aproximando de Deus cada vez mais, ou você está num processo de se afastar de Deus. Ou você está se aproximando dele, ou se afastando dele. E aí ela tem que sacudir ele, ela tem que subjugar, ela tem que acordar ele, porque ele não quer acordar. E aí quando ele acorda, aí ela fala assim, lá vem os inimigos. E ele fala assim, ó, sairei novamente e derrotarei os meus inimigos, porque eu posso, eu sou forte. Só que aí o versículo diz assim, porém não sabia Sansão que o Espírito do Senhor havia se afastado. Como é que não percebe isso? Como é que ele não percebeu que essa presença
não estava mais com ele. Como é que ele não percebeu? Aí os filisteus vêm e prendem ele. Eles prendem Sansão. E qual é a primeira coisa que eles fazem quando prendem Sansão? Furam os olhos. Sansão brincou tanto com a visão, brincou tanto com os olhos, que ele perdeu a visão. Ele deveria ter ido no sacerdote, para o sacerdote raspar a sua cabeça, mas ele preferiu que os inimigos, porque ele preferiu viver da sua maneira, sem ouvir ninguém, sem ouvir nenhuma voz. Furaram os olhos dele, começaram a zombar dele, colocaram ele para ficar rodando um moinho, que era o serviço de um jumento. Os filisteus fazem uma festa e aí eles levam Sansão ali para ficar zombando dele. Eles estão querendo zombar de Sansão. Eles levam ele ali e aí ele está lá no meio, o pessoal zombando dele. E aí ele chama um moço e fala assim, ó, me leva até as colunas do templo. Um lugar que tinha mais de 3.000 pessoas. Aí ele é levado até as colunas. E agora ele faz a mesma oração, só que agora o Sansão é diferente. Ele falou assim, ó, na primeira vez eu vou sair mais uma vez e vou derrotar. Agora ele fala assim, Deus, me usa mais uma vez. Ele faz uma oração agora sincera, arrependido diante de Deus. Ele fala, Deus, me usa mais uma vez. Se fosse eu e você ia usar Sansão novamente? Você poderia falar assim, cara, eu te dei tantas chances, eu te dei tantas oportunidades, você só me despreza, só desprezou, você nunca. Se fosse nós, mas Deus não. Você acredita que o Espírito Santo volta? Não é no tempo da graça, é no tempo da lei. O Espírito Santo volta e enche Sansão novamente. Você consegue entender isso? Que na época da lei o Espírito Santo volta por causa de um coração sincero, porque ele se arrependeu. E aí o Espírito Santo enche ele. E ali no meio do templo ele abraça as colunas. E aí ele derruba o templo sobre todo mundo. E a Bíblia diz assim, ó, Sansão matou mais na sua morte do que em toda a sua vida. Esse era o propósito dele. Era esse o propósito dele. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Que independente dos seus fracassos, das suas falhas, o propósito de Deus vai se cumprir na sua vida. O propósito de Deus vai se cumprir na sua vida. Sansão, ele era gigante por fora e pequeno por dentro. Ele sabia usar muito bem os músculos, mas nunca soube usar bem a mente. Ele tinha tudo para ser um grande homem de Deus, mas acabou. Sansão, ele morre de braços abertos, pedindo força para vingar seus inimigos. Mas tem outra pessoa que morre de braços abertos. Jesus morre de braços abertos, pedindo para Deus perdoar os seus inimigos. Na morte de Sansão, milhares morrem. Na morte de Jesus, milhares têm vida e vida com Deus.